believe you would say that. He would never in a million years hurt you. Yes, he has a ton of behavioral problems. I acknowledge that. I'm not blind. But he is completely incapable of ever hurting anybody. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Horrorizadas. E hoje a gente vai falar aí de uma espécie de antologia que saiu em 2017, mas se eu não me engano só veio para as locadoras alternativas agora, começo desse ano, final do ano passado, que é o The Moosehead Over the Mantle. E ele tem 6 pessoas aí dirigindo, porque ele tem 6 núcleos ali dentro da história, e os diretores são a Jane Rose, o Brian Enck, o Matthew Gray, a Shannon K. Hall, a Jessie Gotta e a Rebecca Comtois. Eu acho que é assim, eu acho que é francês. E ele conta aí de uma maneira bem diferente a história aí de 100 anos de uma família americana que tem sérios problemas. Muitos problemas dessa família. Eu gostei desse filme porque ele é desses filmes de uma locação só, né? Porque ele é filmado todo dentro da sala de estar ali, né? De uma casa centenária aí dessa família. E as câmeras são 3 câmeras fixas de, sabe aquelas cabeças de animal muito doida que fica ali da decoração, às vezes, desses filmes dos Estados Unidos. É essa visão que a gente tem do filme. E elas pegam panoramicamente ali a sala toda. E aí a gente vai ver 6 núcleos familiares, mas da mesma linha genealógica, né? E todo mundo é muito errado. E, sei lá, eu gostei muito da montagem da trilha sonora e da premissa. O desenvolvimento, aí já não tenho muita certeza. Então, esse filme se encaixa muito naquele ditado do se as paredes falassem, elas contariam muitas histórias. Porque realmente, né, não é bem a parede que fala, mas a gente tem, como você falou aí, a perspectiva dos animaizinhos empalhados na parede, né, que mostram ali as coisas. Tirando a janela, né, que não tem nada, né. E tudo que acontece naquele filme, acontece na bendita da sala, né. Tipo, todas as merdas que a família fez, coincidentemente, acontecem na sala, né. Então aquela sala deve ter uma energia muito maravilhosa. Essa família é muito maravilhosa, né. Quase não salva uma geração. Sim, eu gostei da questão dessa câmera diferente, que você a todo tempo tá vigiando, né, aquilo, então não tem uma perspectiva diferente, né, uma hora ou outra eu notei que muda um pouco, mas é muito raro. Tem uma hora que tem uma porta que se mexe e a cabeça do Alce vai junto, né? E daí eles vão pro outro cômodo, mas daí a câmera volta, né? Porque a porta fechou. Só que nessa hora, eu não lembro, eles estavam matando alguém lá e daí mostrou a perspectiva da pessoa que tava sendo violentada lá, barra morta. Aí eu fiquei pensando, cara, pra quê, sabe? Uhum. Tipo, se mantém na sua proposta, né, porra? Se é pra... Sei lá, isso me incomodou um pouco, porque parece que eles tava bem estabelecido, assim, como que ia ser a dinâmica do filme, né? Aí meio que daí eles pegam e fazem isso. Achei estranho, sabe? Olha, ou pode criar a teoria aí de que a gente tava vendo a perspectiva dos mortos. Talvez, mas é que ele não tinha morrido, né, ainda. Ah, sim, mas sim. Seria legal se fosse. O que eu notei no núcleo ali da última família de 1983, que no caso é o casal e o filho esquisito que vive mascarado, tem uma hora assim que eles chegam que a mulher vai mostrar, tipo, falar onde estão as câmeras, aí tem hora que pega ali, não é uma perspectiva que teria normalmente, sabe? Que é aquela ampliada. E aí eu notei também que eles dão essa roubadinha ali no conceito. Se não fosse retratado num tempo antigo, né, as histórias, ia dar muito pra pensar que tava rolando ali uma espionagem, né, uma câmera escondida pra espionar as pessoas, né? Eu já ia ficar pensando isso. Eu acho que quando eu pensei na sinopse, quando eu li a sinopse ou alguma coisa parecida, eu achei que ia mostrar alguma resolução disso, sabe? Eu tive uma ideia talvez meio errada do que ele fosse. Mas aí eu gostei, assim, desse jogo que fizeram. O meu problema maior, eu acho, com esse filme é porque... Eu não sei se é por essa premissa, que é consideravelmente bem instigante, né? Você fica curioso. Mas parece que as histórias, elas vão numa crescente, assim. E quando dá a resolução de fato, o encerramento das coisas, não que seja decepcionante, mas... Não faz juiz ao resto das coisas. Parece que ele vai te dando não necessariamente ansiedade, mas vai instigando muito e aí não entrega o que você esperava, não sei. É porque as histórias, elas não têm, parece, um início, meio e um fim, né? Só documentando, entre aspas, o que aconteceu. Os assassinatos, as merdas que eles fizeram. Então, assim, não tem uma resolução.
justificaria melhor se fosse realmente um found footage com as filmagens, sabe? Achamos aqui filmagens em uma casa e tal, que várias pessoas moraram e fizeram um monte de bosta. Sei lá, mas como realmente não era filmagem, né? Não era found footage, eu fiquei pensando assim, tá, é só pra mostrar mesmo que eles mataram, e é isso. E daí você tem aquele plotzinho no final também, que eu achei legal, porque a todo tempo a gente ficava apreensivo achando que era o menininho realmente que ia ser o problema, né? E o marido dela falando, isso da família de 82, né? E o marido falando que não é nada a ver, né? Tentando não pensar o pior, né? E ela alertando, minha família é meio louca, eu não duvidaria e tal. Aí você descobre que os dois, né, na verdade, acabaram sendo os loucos da história. Eu fico vendo muito como se fosse Mon, aqueles assim, porque o menino não tava ileso 100%, né? Porque aparentemente, sei lá, o que eu achei interessante até desse núcleo é porque a gente não tem a comprovação de fato, mas é que é muita prova contra ele, né? Porque começa com a desconfiança que ele tá tendo problema na escola, foi expulso, não parava numa escola, e aí a mãe perde o bebê porque o menino deixou um brinquedo na escada, e aí tem um apagão ali já no final da resolução das coisas que o pai aparece morto, e aí você fica, será que foi a criança, gente? Aquilo ficou meio estranho, mas a única coisa que realmente tem a prova é dele matando o rato, né? Que ele esmaga. Aí é um sinal, né? Tipo, eu achei que eles colocaram como um sinal pra gente acreditar, porque senão não precisava ter mostrado ele matando, era só mostrar o rato ali e ela deduzindo, alguém matou o rato aqui, entendeu? Mas eu acredito que ele seja mesmo. Sim. Junto com ela, né? Porque ela, obviamente, apareceu, né? Mas como o cara morreu e não apareceu, realmente ficou estranho. Mas seria muito difícil ele morrer daquele jeito. Mas ao mesmo tempo, eu acho muito esquisito o menino conseguir matar o pai dele daquele jeito, sei lá. Ele levantou e deu no cara, o cara era muito alto. Ou ele empurrou o cara e ele fatalmente caiu num ângulo certinho ali pra morrer. Foi uma morte estranha, isso eu realmente achei. Sim. E aí a mãe bota fogo na casa, até porque ela já tava noiada, porque a família dela, ela foi investigando ali, tinha um monte de caixa com coisa. Tem isso também. Foi uma dinâmica diferente, né? Porque podia, sei lá, ter essa última família, né? Se mudaram pra uma casa e daí descobriram os segredos da família. Em formato de flashback, né? Mas isso eu realmente achei bem inovador, eu gostei, sabe? Mas eu acho que não me prendeu por muito tempo, assim, tem horas que eu achava chato, que eu já não queria ver mais daquele jeito, sabe? Eu não sei, eu estranhei assistir um filme assim, sabe? Que você tá observando como se você estivesse sendo, tipo, o vigia do lugar, Você é o sabe? voyeur das coisas. Eu fiquei meio entediado umas horas, assim. Começo eu achei legal, mas daí depois ele meio que me perdeu um pouco. Sei. Eu não me incomodei tanto com esse formato. O que eu me incomodei mais é porque é aquele problema sério de antologias, de maneira geral, que tem núcleos que são menos interessantes que outros. E ele também não segue uma ordem, não é nem cronológica, mas não é tudo bem separadinho. A gente fica indo e voltando em vários núcleos diferentes, né? Primeiro que na primeira vez que eu assisti com legenda em inglês. Aí eu já tava fazendo a tradução automática na cabeça. Você ainda tem que ficar prestando atenção pra se situar. Pra mim foi um pouco difícil. E também essa parte chata de alguns núcleos que simplesmente, sei lá, tipo, acaba. Ou então vai logo pra onde eu queria que fosse. E porque nessas que eu falei das supostas resoluções ali, de como as coisas teoricamente acabam, as cenas finais, digamos assim, é muito mais do mesmo, assim. A gente vê a família incestuosa canibal, a gente tem o rolê do serial killer, da criança meio macabra. É muito, muito do mesmo, assim. Eu ia achar legal, por mais que eles tenham uma conexão, claramente, né? Porque eles são tudo da mesma família, tudo louco. Mas eu não sei, eu ia achar interessante um final que mostrasse vários finais de todos eles, sabe? Assim, se conectando de alguma forma. Não sei o que, mas, por exemplo, ela mata lá o filho. Aí mostrasse um final daí de outro ano acontecendo alguma coisa bizarra também ao mesmo tempo, sabe? Tipo, não ao mesmo tempo, né? Mas paralelo ao filme, né? Tipo, ao acontecimento ali que a gente tava vendo na história ali da mãe que matou o filho por último. Aí eu não sei, eu acho que ia dar uma emoção maior, assim, tipo, que é tudo questão de edição também, né? Pode ser. Isso ajuda muito, né? Pode ser. Eu achei interessante como
meio que quase um ciclo, porque a primeira família de 1881, meio que... Não que a história comece com isso, porque ela já era muito problemática, eu acho que é uma das talvez mais pesadas, mas tem um rolê de que a filha, que era um casal e duas crianças não, né, mas um filho e uma menina, e a menina bota fogo na casa e mata todo mundo, só sobra ela, né. E aí no final meio que acaba no incêndio também. Então eu achei interessante essa conexão, mas eu concordo que eu gostaria que tivesse mais conexões entre as histórias do meio, digamos assim. E eu confesso que, assim, é muita família e muito ano, muitas datas, aí isso também gerou uma dificuldade de eu assimilar todas, sabe? Tipo, parecia que não acabava nunca ali as famílias, daí depois quando voltava pra outra eu pensei, será que já passou essa? Sabe, assim, tipo... É difícil situar. Fiquei com essa sensação. Eu só consegui, porque na primeira vez que eu vi, no metade do filme, assim, isso eu acho que é a experiência de Dark, eu fiz isso em Dark também, que eu começo a anotar linhagens e datas. Eu só consegui me situar por causa disso. Mais uma coisa muito positiva nesse filme é a sonorização do filme. Eu achei muito boa. Parecia toda hora coisas rangendo. Quando mudava a data, também parecia que tinha alguma coisa sendo empurrada, assim, sabe? Quando o seu vizinho empurra alguma coisa no andar de cima, assim, você, tipo, leva um susto, sabe? Fiquei muito com essa sensação. Mas, por exemplo, tinha horas que esse som acontecia na casa quando tava os personagens, né? Aí eu não entendia se tava querendo sugerir que tinha alguma coisa fazendo barulho, ou se era o barulho só da trilha do filme, ou se tava ali na história, sabe? Aí eu fiquei um pouco confusa. Eu lembro que teve algumas vezes que eu achei desnecessária, outras eu não sei, parecia, eu acho que um jumpscare até, de dar um sustinho, não sei. Eu lembro que teve uma hora que fez não sentido, aí tem uma hora que faz esse barulho, e aí a caixa cai, que é a Lillian, do último núcleo, né? Ela tinha colocado uma caixa na cabeça de um dos bichos pra tampar eles. E aí, na hora que faz barulho, a caixa cai também. Mas eu lembro que teve outro que foi meio desnecessário, que não aconteceu nada ali. É bem isso, ficou confuso. Mas eu gostei do filme, eu achei diferente. Então, tá valendo. Né, sair do mesmo já vale pra mim. Eu acho que o que me chamou a atenção pra trazer ele foi... Eu não consigo, sei lá, citar um filme que se assemelhe, assim, né, nessas diferenciações dele. Eu também não. E é curioso porque uma cabeça de alce, né? Isso que é engraçado, tipo... Ela destoa tanto com aquele ambiente, com aquele cômodo, porque ela é tão gigante, parece que... É tipo você colocar uma TV 50 polegadas numa kitnet, sabe? Só vai dar ela. Então, foi muito isso com essa cabeça de alce, que ela era muito gigante, né? E aquele cômodo era minúsculo. Queria saber se tem realmente algum significado do porquê colocar animais ali. Porque é muito específico, porque, são 3 cabeças nas 3 cômodos e tem nas 3 paredes que mostram as coisas. Então, eu fiquei... Se a gente acompanhasse o filme todo só com essas 3 câmeras, sem cabeça nenhuma, já seria interessante, digamos assim, a história, assim, a premissa de locação única e a gente vê uma linhagem inteira de família. Eu não sei, o que me dá a sensação de que, de repente, essas cabeças, elas foram, tipo, em último caso, de... Ou ela foi a premissa inicial, de tipo, sei lá, de repente estão uns amigos conversando e tem uma dessa na casa de alguém. Fala, tipo, já pensou se esses bichos estão vendo tudo que a gente tá fazendo? Ou então foi só uma justificativa final de como é que a gente vai justificar só essas 3 câmeras. E aí fala, coloca alguma decoração, sabe? Mas eu achei também que, por exemplo, dava uma sugestão de que tinha alguma coisa ali, porque ela às vezes caía, às vezes se mexia, não era um negocinho? Daí eu fiquei pensando, será que não tem nada ali que tá fazendo isso acontecer também? Sei. Aí eu fiquei meio na dúvida, assim. Eu lembro que teve alguns momentos que eu fiquei será que tá rolando uma coisa meio sobrenatural aí? Talvez até por aquilo que você falou lá no início do episódio, porque a família toda é desgracenta, tipo, tem energia meio ruim naquele lugar. Eu acho que mistura. Dá pra dar uma mistura por causa dos sons aleatórios, aí, tipo, a cabeça caindo sem motivo. Eu acho até, se a gente for viajar muito do rolê metafórico de... Eu acho que a gente teve uma discussão parecida no A Ghost Story. Às vezes, desse apego de alguns objetos que estão na família e que tá passando durante muitos anos de, meu Deus, por que a gente não jogou isso fora ainda, sabe? Mas ao mesmo tempo tá ali, você não consegue se desfazer. Querendo ou não, tem a ver com essa hereditariedade de coisas ruins, da fruta não caindo muito longe do pé.
E assim, em todas essas gerações, ninguém quis tirar, ninguém quis jogar fora, né? É outra coisa em comum ali, que alguma ligação que tinha ali, né? Pra não querer jogar fora, sabe? É quase um apego, né? Porque, cara, é um bagulho, é um trambolho, né? Ocupa muito espaço, não é como se fosse um bibelozinho de porcelana. Mas sabe o que eu notei agora? Na verdade, não foi agora, mas agora que eu me lembrei. Só tem, tirando a última história, só o homem que é assassino, né? Não, a primeira também, né? Que a menina matou os pais. Não, daí eu já ia fazer outra rolê, então deixa. Mas o crime dos caras, ele é muito mais ligado nessa misoginia mesmo, né? Porque, por exemplo, o serial killer de 45, ele só mata a mulher. Aí, em 1922, é o cara que mata... Eu não lembro se foi a irmã ou a esposa... Foi a irmã, né, que ele matou porque tava tendo um caso com a esposa dele. E depois ele se mata. Tipo, parece que é um foco a mais ali. Que nem quando a Ana mata os pais, é vingança, porque eles maltratam muito ela. Tipo, inclusive dos 3, tem a musiquinha lá que a Minnie canta, que dos 3 filhos da Ana, um era do pai, um era do irmão, e a Minnie era de um terceiro cara aleatório. E a Lillian, no final, no caso, foi mais meio que pra proteger e acabar com aquela linhagem de doideira. Sim, isso eu peguei, eu achei que faz sentido total. Porque, caralho, mano, é muita gente louca numa família. E será que tem isso, cara? Tipo, uma linhagem desse tamanho de gente louca? Você que manja de serial killer, porque eu nem não vejo essas coisas. Eu não sou ligada, então eu não sei. Ai, de muitas linhagens, eu não sei, talvez envolvendo crime, assim, quando a gente pega esses históricos de serial killer que vive de uma família pobre e às vezes os pais são usuários dependentes ou fazem pequenos crimes, mas eu acho que nessa intensidade é meio complicado, de sei lá, 6 gerações, assim. Entendi. Ainda bem que isso não acontece, né? Que é difícil. Espero que não. Uma decepção foi o núcleo da Ana mesmo, de 1904, pra falar a verdade, quando ela já tá adulta lá com os 3 filhos dela. Que tem um rolê dela ser meio que uma charlatã, né? Meio médium. E não sei, pra mim era uma que tinha potencial e eu não senti muito bem trabalhado ali. Que a família de 1980 e poucos foi a que eu mais me interessei, na verdade. Por conta ali do filho que eles estavam pensando que se era louco ou não, né? Aí eu fiquei bem instigada ali com aquilo. E das descobertas que ela tava fazendo, assim, né? Com as outras famílias. Então eu gostei bastante. Eu acho que esse filme seria menos cansativo se fosse menos núcleos. Né? Daí você ficava mais tempo no núcleo, desenvolvendo melhor ali as coisas. Né? Aí, por exemplo, você pegou o interesse ali por aquilo que tá acontecendo, aí ele muda pra outro. Daí você vai querer ver pra querer voltar pra aquele outro núcleo que você tava interessada, sabe? Eu acho que ele ia chamar mais atenção, ia prender mais, eu acho. Mas eu acho que é isso, a gente já falou até demais, mas é porque 6 núcleos a gente ia acabar falando bastante. E esperamos que vocês confiram aí The Mole's Head Over the Mantle e conta pra gente o que vocês acharam. É isso aí, galera. Espero que vocês gostem. É um filme interessante. Pode ser meio cansativo, eu achei um pouco, mas vale a pena. E também fala aí pra gente o que vocês acharam deste filme que acabou só aparecendo pra gente esse ano, que eu nunca tinha ouvido falar, inclusive. E conta pra gente nas redes sociais o que vocês acharam e até a próxima. Tchau! Tchau, galera. Até a próxima. E todo mundo é muito errado. Calma aí, fogos. Eu confesso que, assim, de nome eu não lembro de ninguém. Você tá falando dos nomes, eu só tô, legal, quem que é? É isso aí. Tá certo.